Aleluia, glória a Deus, que bênção, noite maravilhosa e que bom poder estar aqui junto com você, compartilhando mais da palavra de Deus, da presença de Deus, louvores. Deus está entronizado no meio deles. Que bom poder compartilhar com você a fé, esperança, poder que vem do Senhor. Muito bom, eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, está lá no finalzinho. Nós vamos receber da parte do Senhor uma palavra para o nosso coração nessa noite. Meu querido, minha querida irmã, meu amigo do Facebook, meu parente distante, ou meu amigo de escola, quero dizer para você, esse é um tempo para todos nós voltarmos a Deus, nós colocarmos a nossa vida de Deus, quebrantamento, em clamor, e esse é o momento para nos unirmos, para estarmos juntos, fortalecermos uns aos outros, ajudando uns aos outros, para que passemos por essa fase difícil, para que cheguemos do outro lado. Estamos no meio de uma grande provação. Esse é um tempo para provar a fé, para provar aquilo que há no nosso coração. E nesse tempo, quero convidar você a receber uma palavra ao seu coração. A Bíblia vai declarar que a semente que é semeada pelo semeador é a palavra de Deus. E a terra que recebe a semente é o nosso coração. Jesus fala sobre isso no Evangelho e ele vai dizer que tem muitos tipos de coração. Coração que tem espinhos é aquele que está tão cheio das coisas que o mundo fala, das preocupações da vida, do engano, da ostentação das riquezas, engano que o mundo é, que aquela pessoa não consegue dar a semente crescer e dar fruto. Então a semente morre porque ela é sufocada pelos espinhos. Vai falar também sobre uma terra que tem pedras. E as pedras representam as preocupações com a vida, o excesso de ansiedade, o excesso de peso, fardo muito pesado para se carregar. Esse fardo também impede que a semente, que é a palavra, germine e dê fruto, cresça no coração. Por quê? Porque é incompatível uma coisa com outra. Vai falar também sobre uma semente que cai na beira do caminho. Essa terra é uma terra que não foi feita para plantio, está pisada. São aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria, mas o maligno vem e rouba a semente. Ouve uma palavra aqui, é tocado por Deus, ouve outra palavra ali, ouve um louvor, é tocado por Deus, mas quando vem o dia, quando vem o sol, quando vem as lutas, as dificuldades, rapidamente o maligno rouba aquela semente, seca e ela morre. Mas vai falar também sobre uma última terra, que é a terra boa. A terra boa é o coração que está sedento pela palavra de Deus. A terra boa é o coração que deseja receber a semente, a divina semente, deseja receber para a vida aquilo que pode dar frutos, aquilo que pode frutificar. Então, Deus vai falar, semente é a palavra que caiu na boa terra, ela produz 30, 60, 100 por um. Isso fala sobre uma vida abundante, uma vida bonita, uma vida cheia com os frutos que podem ser colhidos, podem ser compartilhados, que podem ser semeados em outras vidas. Esse é o desejo de Deus. Nós venhamos dar fruto, permaneçam, fiquem na vida de quem. Então que você guarde no seu coração o valor da palavra. A palavra de Deus está sendo ministrada para abençoar a sua vida. Escolha ouvir o que a palavra diz. Feche um pouco seus ouvidos para a tão grande nuvem de informações, desinformações, de tantos conflitos, desencontros, tantas coisas que temos ouvido e que tem gerado incredulidade e não fé. Tem desanimado em vez de motivar e animar. Tem feito as pessoas desistirem em vez de lutarem pelo que realmente importa.
Tem uma das coisas que nós temos aprendido nesse tempo de pandemia, é que nós devemos lutar por aquilo que realmente importa. E o que realmente importa? Vida. Vida eterna. Vida eterna abençoando vidas. Abençoando pessoas. Não existe nada que Deus ame mais do que pessoas. Deus as criou com um plano e um propósito. Deus as ama. Nessa noite eu quero que você acompanhe comigo. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo em tudo. Tudo. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que Jesus ensinou com a sua vida e com as suas palavras. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. Depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Querido, essa noite a palavra que o Senhor tem para a nossa vida é: siga o exemplo do mestre. Siga o exemplo da vida de Jesus. Jesus, enquanto viveu nessa terra, porque Jesus não é alguém que não possa entender, não possa se compadecer, ou que não possa olhar para nós com compaixão. Pelo contrário, Jesus é alguém que sentiu na pele o que nós sentimos, sentiu a dor, o sofrimento, a angústia, o peso que essa vida traz. Ele mesmo disse em João, no capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tende força no que eu fiz, no que eu conquistei, porque eu venci o mundo, para que vocês tenham força, tenham vida para passar por essas aflições e lutas. Como é poderoso o chamado e o sacerdócio de Jesus. Jesus foi chamado por Deus para uma grande obra, que era vir a essa terra para nos dar o exemplo, para salvar a nossa vida. Então ele veio, e daqui a alguns dias estaremos comemorando a Páscoa, e a Páscoa fala sobre o verdadeiro sentido da vinda de Cristo. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai, veio para morrer na cruz, para salvar todos nós que estávamos perdidos. Nenhum de nós poderia garantir a sua salvação, ou poderia dizer que não precisava da ajuda de Deus. Todos pecaram e precisam da ajuda de Deus. Mas Deus provou o seu amor, enviando o seu Filho. Ele veio a essa terra, viveu uma vida de ser humano como eu e você. Por isso, nós temos um sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas necessidades, que é capaz de nos ajudar nos momentos difíceis, nas horas difíceis. Ele é capaz de nos dar o que precisamos. Ele é capaz de nos ajudar a passar pelas lutas. Então o texto vai nos dizer que Jesus, quando esteve nessa terra, ele clamou a Deus em alta voz, súplicas, com orações, aquele que o podia livrar da morte. Primeiro ensino que eu quero deixar para a sua vida: clame a Deus. Pare de falar para um, para outro. Pare de colocar na sua rede social, no seu Facebook, se lamentando ou se desesperando ou gerando mais pânico e mais medo. E passe a ser uma pessoa que clama a Deus, que fala com Deus. Muitas vezes falamos para todo mundo dos nossos problemas, das nossas angústias, dos nossos medos, das coisas que estamos passando, mas não vamos a Deus, não falamos para Deus, não vamos àquele que realmente pode da nossa sorte. Então, primeiro ensino dessa noite que aprendemos com Jesus: vá e clame aquele que pode resolver o seu problema. Brasil, clame aquele que pode mudar a sua sorte. Igreja, se levante para clamar em alta voz, seguindo o exemplo do Mestre, aquele que pode nos livrar da Covid, que pode nos
livrar das doenças e que pode nos livrar da morte eterna, que é a pior doença, morrer e ir para a eternidade sem Deus. Clame a Deus. A verdade que o texto vai dizer era que Deus não poupou seu próprio filho. Deus não impediu que ele passasse pelo sofrimento, não impediu que ele deixasse de aprender e ser aperfeiçoado através do sofrimento. Segundo ensino que eu aprendo com você nessa noite é que Jesus, como nosso exemplo maior, ele não fugiu do sofrimento ou das dificuldades, pelo contrário, ele as enfrentou. Ele entendia claramente que tudo que ele estava passando tinha um propósito, tinha um porquê. Tudo que ele estava passando iria produzir algo muito grande para Deus, iria trazer algo muito grande para a terra, para os seres humanos, iria fazer com que a nossa vida fosse transformada. Então Jesus sabia o preço alto que deveria ser pago, e ele também sabia que nós seríamos abençoados, que Deus seria glorificado, nós receberíamos essa vida. A palavra vai nos dizer que Deus ensinou Jesus através do sofrimento a ser obediente. Glória. Querido, você quer aprender a ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida verdadeira? Aprenda a ser uma pessoa obediente, uma pessoa que vive baixo de obediência. Obediência a Deus, obediência à sua palavra, a seus mandamentos, obediência a seus pais, obediência ao seu marido, obediência aos mandamentos de Deus para honrar, amar e cuidar da sua mulher, obediência às autoridades governamentais. Eu quero abrir um parênteses aqui, querido, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer assim, que antes de tudo, sejam feitas orações, súplicas e ações de graça por aqueles que exercem autoridade, por aqueles que governam. Por quê? Porque toda autoridade foi instituída por Deus e ela trabalha em favor de Deus, para abençoar o povo, para que Deus abençoe o povo. Uma palavra na Bíblia que diz: quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, ímpio é aquele que não conhece a Deus, que vive independente, indiferente aos mandamentos de Deus, o povo geme. Muito sofrimento que nós estamos passando é fruto de falta de obediência à palavra de Deus, falta de pôr em prática o que Deus já nos ensinou. Então esse texto de Timóteo vai nos dizer o quê? Que antes de tudo nós devemos orar por aqueles que exercem autoridade. E orar, não cabe na oração escolher para quem orar. Porque quando a Bíblia fala sobre autoridade, ela está falando desde o presidente, do governador, dos ministros, deputados, daqueles que são prefeitos, vereadores, daqueles que são deputados estaduais, federais, daqueles que são professores, daqueles que são policiais, daqueles que exercem algum tipo de autoridade. Alguns na esfera civil, outros na esfera eclesiástica, outros na esfera governamental. Mas o que eu quero dizer a você é que toda autoridade tem um propósito de abençoar, ajudar, são instrumentos de Deus. Para que elas tenham um bom trabalho, nós devemos orar por elas. Então, a partir de hoje, não abra sua boca para reclamar, para criticar, para gerar desânimo, gerar divisão, gerar contenda. Você, como filho de Deus, não foi chamado para isso. Foi chamado para abrir a sua boca. Que Deus abençoa nossas autoridades. Elas são autoridades, Senhor, que elas sejam usadas por Deus para o nosso bem. Senhor, que o Senhor as corrija. Porque eu quero dizer para você, da justiça dos homens muitos fogem. Quem fugirá da justiça de Deus? Ela chegará e todos hão de prestar contas aqui na terra e na eternidade. Então aprenda com Jesus que clamava em alta voz, aprenda com Jesus que obedecia a Deus, porque aprendeu através do sofrimento a ser alguém obediente.
Uma das coisas que nós precisamos aprender é usar a nossa boca para o propósito que ela foi criada. Em Tiago está escrito que da mesma boca não deve sair palavras de bênção e palavras de maldição. Não deve ser assim. Não dá para no mesmo rio fluir água doce e água amarga. Querido, nós precisamos nos posicionar como igreja, porque recebemos de Deus autoridade para ser uma bênção, para declarar a bênção, para mudar sentenças de morte, para declarar vida, para levar salvação, para levar transformação. Então, use a sua boca apenas para abençoar. Se você é cristão, se você nasceu de novo, você está entendendo a palavra que o Senhor está falando com você, porque o Espírito Santo, ele gera arrependimento no coração de quem nasceu de novo. Se você não está entendendo essa palavra, você precisa nascer de novo, você precisa conhecer a palavra, você precisa nascer da água e do Espírito, senão você nunca vai ver o reino de Deus e nem vai entrar nele. Porque quem não nascer de novo, quem não nascer espiritualmente, não pode compreender as coisas de Deus. E esse momento é um momento de compreensão que está acontecendo no nosso cenário mundial. As profecias estão se cumprindo, Jesus está voltando, e no fim dos tempos, Jesus disse que coisas como as que estão acontecendo no nosso tempo aconteceriam, e que não era para nos assustarmos, mas era para permanecermos firmes naquilo que Ele ensinou, porque Ele virá em breve, e então todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Jesus Cristo é o Filho. Aprenda através do sofrimento, das lutas, a ser alguém dedicado a Deus, para que você se torne alguém obediente. Terceiro ensino que esse texto fala conosco é que as suas orações eram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. A nova versão, a linguagem de hoje, que é uma versão mais atual, contemporânea da Bíblia, vai traduzir a palavra santidade por uma vida completamente dedicada a Deus. Jesus tinha suas orações atendidas, porque ele era alguém dedicado a viver para Deus. Era alguém santo, era alguém que tinha entendimento, tinha compreensão da vontade do Pai e que trabalhava para fazer a sua vontade. Nessa noite eu quero dizer a você, você quer ver as suas orações serem atendidas? Se torne alguém obediente e santo. Se torne alguém dedicado às coisas de Deus. Se torne alguém que não anda com um pé no mundo e um pé na igreja, mas anda na presença de Deus, anda fazendo a vontade de Deus, vive com o propósito de Deus ser glorificado, porque quem tem uma vida dedicada a Deus, vai ouvir a resposta das suas orações, vai ter respostas rápidas da parte de Deus, porque Deus promete, quem é dedicado a Ele, vai receber aquilo. Quarto ensino que eu quero ir para o final dessa reflexão com você é que Jesus, aleluia, ele recebeu do Pai um nome que está acima de todo nome, um nome que tem mais poder do que qualquer outro nome no universo. Ao nome de Jesus, todos os principados, potestades, dominadores, espíritos dominadores, tudo que existe no mundo espiritual, no mundo natural, se submete ao nome de Jesus, porque há poder nesse nome, e Deus colocou sobre ele um nome que está acima de todo nome. Esse nome tem autoridade como grande sacerdote. O sacerdote era aquele que ia à presença de Deus para fazer sacrifício em favor do povo. Então ele era um intermediário entre Deus e os homens. Quando Jesus veio, ele acabou com todo o cerimonial que havia, o ritual que havia nas cerimônias para o homem se relacionar com Deus. Então, ele rasgou o véu. O Santo dos Santos era um lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício. Agora, ele foi acessado por todo aquele que nasce de novo. No Novo Testamento, depois de Jesus, todo cristão é um sacerdote. A palavra de Deus fala isso em 1 Pedro capítulo 9, que todo cristão é sacerdote, é alguém que faz parte de uma nação, é alguém que faz parte de um povo exclusivo. Deus, exclusivo no sentido de que só pertence a Deus, não é dividido, não mistura Deus com outras coisas, só Deus é a prioridade. Deus tem um povo que não
contamina com esse povo que não deixa dominar pelas coisas que não agradam a Deus, um povo que sabe o valor que Deus tem, que o honra com a vida. Então, Jesus, ele era alguém dedicado a Deus, era alguém que orava a Deus e tinha suas orações respondidas por causa dessa dedicação. Jesus era alguém que passou pelo sofrimento com um propósito e aprendeu através dele a obediência, o valor da obediência. Jesus é alguém que tem um nome que está acima de todo nome. Jesus é alguém que tem autoridade. Ele diz em Mateus 28:18: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus Cristo, como Filho de Deus, como o próprio Deus nessa terra. Porque quando ele morre e ressuscita, ele abre um novo caminho até Deus. João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele é o caminho que nos leva a Deus. E ele é o próprio Deus encarnado. Tem um nome que está acima de todo nome. Tem uma verdade que é imutável, porque ela desfaz tudo que é mentira, tudo que não se sustenta, tudo que não tem conteúdo, é destruído diante da verdade, que é a palavra de Deus. Então o nome de Jesus é a verdade, o nome de Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Ele é o caminho. Siga o exemplo de Jesus. Saiba que esse sacerdote é capaz de se compadecer de nós. Por quê? Porque ele tem compaixão. A palavra de Deus vai nos mostrar muito. Jesus revela sua grande compaixão por nós. Já tarde, estava em casa, com a minha filha, com o irmão que passou lá. Nós estávamos juntos, de repente, ela, Daniele, 5 anos, com aparência de 40, e ela estava pedindo ajuda. Ela disse: olha, não precisa me dar dinheiro, pode me dar alguma coisa para levar para comer. Então eu posso limpar aqui na frente, pode me dar uma vassoura, uma faquinha, eu posso limpar e estar arrumadinho. Ela foi fazer esse trabalho. Começamos a conversar e ela começou a compartilhar a vida. Pessoa que conheceu a palavra de Deus desde cedo, era de uma denominação de Deus, cantava na igreja, louvava a Deus, mas eu me desliguei. Ela compartilha muitas coisas. E ela estava assim. Eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco sobre a de Jesus. Já começou. Ela disse: mas a vida que eu estou vivendo é aquela que Deus. Pegar aí, a semana passada, no domingo, a vida que quero dizer para você, fez Daniela, você esteja bom te conhecer. Ela saiu de casa, nós oramos por ela, e eu tenho certeza que ela saiu abençoada com aquilo que ela recebeu. Só alimento, mas palavra de Deus. É a oração que toca o coração. E eu quero dizer para você, Deus tem um grande propósito. Firme com o Senhor, nos caminhos, na palavra de Deus. Deus vai cuidar de você. Deus vai te ajudar a passar pelos momentos difíceis. Deus vai te dar a vitória. Você precisa. Firme com Ele. E você que está me ouvindo, se identifica com esse testemunho. Talvez a sua vida também está assim. Você não está vivendo o que Deus quer. Quero dizer para você, essa noite, existe alguém aqui compartilhando sobre Jesus. Jesus é a resposta para toda mudança na nossa vida. Ele mudou a minha vida, mudou minha história, me deu um novo nome, deu uma nova vida. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui, ministrando a palavra de Deus para a sua vida, orando com você, adorando a Deus, dizendo a você: nós vamos vencer, permanecemos firmes. Esse é um tempo de provação, e na provação nós precisamos entender o que Deus espera de nós. Pastor, o que Deus espera num tempo de provação? Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele. Deus espera que nós confiemos nele. Deus espera que nós fiquemos firmes, não venhamos abrir mão do Senhor.
Por quê? Porque o medo não pode nos tirar o Senhor. A angústia, as dificuldades não podem nos roubar o Senhor. Nada do que pode acontecer externo pode tirar de nós o que o Senhor tem para nós. Mas você precisa ficar firme. Tiago capítulo 1 vai dizer: feliz o homem que passa pela provação, porque depois de aprovado, receberá a vida que Deus promete. Querido, que nesse tempo de provação, você possa permanecer firme, permanecer unido com o Senhor, com os seus irmãos, permanecer sendo alimentado pela verdade, deixando fora a mentira, parando de ouvir o que não te agrega fé, não te fortalece, e ouvindo as palavras que te trazem fé e esperança. Firme a palavra. Você vai passar pelas dificuldades, e a mão de Deus te conduz, e a palavra de Deus vai ver Deus escrever uma nova história na sua vida e na sua família. Você que está com Covid, está com um parente internado, ou que perdeu alguém recentemente, esse é um tempo para levarmos consolo, levarmos esperança, levarmos fé, levarmos para as pessoas a palavra que as dê força a seguir em frente, coragem a levantar a cabeça e seguir em frente. É fácil perder alguém. Nós todos estamos debaixo de um grande peso, porque perder pessoas traz dor, perder pessoas traz todo tipo, mas Deus, Ele vai nos construir, Deus vai construir a força, Deus vai trazer. Então nessa noite, coloque diante do seu coração, coloque diante o exemplo de Jesus, siga o exemplo. Seja alguém que ora a Deus, clama a Deus antes de falar para qualquer pessoa. Seja alguém que não foge da dificuldade, mas passa por ela, sabendo que Deus está conosco, sabendo que não estamos só, sabendo que Deus não nos deixa desamparado jamais. Seja alguém que aprende através do sofrimento a ser uma pessoa e a fazer a vontade de Deus. Seja alguém que é amado por Deus, sabe o valor do nome de Deus, para se posicionar, para entrar na batalha espiritual, certo de que Deus vai dar a vitória sempre. Por último, alguém leva esperança e salvação. Que Deus abençoe grandemente a vida. Hoje é uma noite para sermos encorajados por essa palavra, para seguirmos o exemplo de Jesus, porque Ele nos chamou para sermos sal e para fazermos a diferença na vida de muitas pessoas. Então, aqueles que estão, levante para ser ajuda para os que faça a diferença por onde você passar. Deus está com você, nunca vai te desamparar, e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração. Eu quero chamar a pastora Nútia aqui, nós vamos orar por você, pela sua família, nós vamos orar por pessoas nesse momento. Eu quero que você levante suas mãos, abra o seu coração para o Senhor e clame a Ele conosco. Vamos orar juntos, clamando por todos aqueles que precisam do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos nossas mãos na força e na autoridade do Teu nome, para declarar que maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Declaramos, Pai, que o Senhor tem poder para mudar realidades, e que toda a realidade de morte, de destruição, de perda, toda a realidade de sofrimento, de angústia, Senhor, em nome de Jesus, que ela seja vencida pela obediência, seja vencida pela resistência, seja vencida, Pai, pela força que vem de Deus, pela autoridade que há no nome de Jesus, pelo poder que Jesus nos deu para exercer a autoridade. Pai, nós declaramos vida e vida abundante, restauração, transformação, salvação. Declaramos um novo tempo sobre essa terra, declaramos um novo tempo sobre cada família, sobre cada pessoa. Que o nome de Jesus seja glorificado em cada coração, que o nome de Jesus seja engrandecido em cada vida, que a vontade de Deus se cumpra sobre cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, vem com o teu poder desfazer as obras do diabo, vem com o teu poder revestir cada vida com a tua unção, com o teu poder santo, Senhor, com a tua armadura, que cada pessoa tenha a sua mente controlada pelos pensamentos,
Cada pessoa tem o seu coração guardado pela couraça da justiça, que protege seus órgãos vitais, assim como o seu coração. Que cada pessoa tem um cinturão da verdade, viva uma vida em verdade, no caminho de Jesus, seguindo o seu exemplo. Cada pessoa tenha seus pés calçados com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, que é a palavra de Deus. Ande por um caminho firme e por um caminho reto, um caminho correto, ó Pai, onde o Senhor vai nos dirigindo por esse caminho de maneira firme, sólida. Cada pessoa, Pai, possa colocar o capacete da salvação na sua vida e guardar a sua fé e a sua salvação. Pai, cada pessoa tenha nas suas mãos o escudo da fé para se proteger dos dardos inflamados do maligno, se proteger de todo ataque maligno que vem contra nós. E na outra mão, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para lutar o bom combate, para guerrear, para entrar nas batalhas sabendo, já somos mais que vencedores, sabendo que Deus já nos deu a palavra de vitória, sabendo que nós lutamos com as armas espirituais, e Deus é fiel, e não vai permitir que sejamos provados além do que possamos suportar, e junto com a provação, Ele provê o escape, junto com a provação que vem, nós passamos por ela, porque Deus nos dá saídas para vencermos as provações, e confiemos inteiramente no Senhor, e na força do Espírito, avancemos. Oramos mais uma vez pela vida do Paulinho, pela vida do Eric, pela vida do Ticho, Senhor, pela vida do Magu, da Maristéria e toda a sua família. Nós oramos, Senhor, por todas as pessoas que estão passando nesse tempo, Senhor, por doenças, ó Pai, como Covid ou outras enfrentando, Senhor, doenças renais, enfrentando doenças da circulação, ó Pai, diabetes, pessoas que estão enfrentando, Senhor, doenças também dengue, ó Pai, e tantas outras doenças desse tempo. Pai, nós oramos para que o Senhor as fortaleça e as cure. Há poder no Teu nome para curar, e uma das ordens que o Senhor deu é: vão e curem os enfermos. Pai, nós oramos para que haja cura sobre todos os enfermos. Pai, aqueles que estão entubados, sejam curados, sejam, ó Pai, restaurados, que as suas recuperações sejam rápidas, e rapidamente eles sejam desentubados, rapidamente eles fiquem livres desse quadro, volte a respirar com normalidade, volte a ter os seus pulmões limpos, volte a recobrar, Senhor, o bom funcionamento dos seus órgãos. Nós oramos por cura, Pai, nesse tempo do Senhor sobre toda a terra, Pai, e que o Senhor possa fazer essa pandemia acabar através do Teu poder. Deus, que toda a mortandade foi liberada sobre esse tempo e que está acontecendo, cesse pela voz de comando do Senhor. Pai, dá ordem para que cesse. O Senhor é quem para as coisas, é o Senhor que dá ordem para prosseguir ou para parar, é o Senhor que diz o sim e o amém, e nós oramos a Ti. Deus, nos dá vitória, cessa esse tempo, Pai, e dá vitória sobre a Tua igreja, sobre o povo. Pai, que as pessoas despertem no Teu entendimento, tenham revelação, sejam evangelizadas, possam compreender a vontade do Pai, compreender o que Deus está nos chamando. Pai, nós oramos em nome de Jesus, certos da vitória, já somos mais que vencedores por meio do Teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.